Em 1999, o então jogador de futebol Edmundo foi condenado a 4 anos e meio de prisão por causa de uma batida de carro que tinha matado 3 pessoas 4 anos antes, em 1995. Mas ele não cumpriu a pena, passou só 2 dias na cadeia. Um no ano da condenação e outro em 2011. Nos 2 casos, ele saiu porque a defesa entrou com recurso. Depois de anos de julgamento, esse caso chegou ao STF e 16 anos depois dessas mortes, o Supremo decidiu que Edmundo não poderia mais ser punido porque o crime prescreveu. Em 2021, saiu uma nova decisão mantendo esse entendimento. Aí eu te pergunto, você acha isso justo? E mais, você sabe o que quer dizer quando alguém fala que um crime prescreveu? Em 2011, o ex-ministro Joaquim Barbosa decidiu que ele não poderia ser punido porque já havia se passado mais de 8 anos desde a condenação. Oiê! Eu sou Carol Prado, jornalista do G1. E olha, a prescrição de crimes é um dos temas mais controversos da justiça. Em muitos casos, principalmente em histórias famosas, como essa aí do Edmundo que eu contei, quando um crime prescreve e o autor acaba não pagando pelo delito que cometeu, isso gera uma certa indignação, aquela sensação de impunidade, de que a justiça no Brasil não funciona, etc. Mas não é só aqui que isso acontece. E a prescrição existe no direito por um motivo, não é à toa. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar sem juridiquês por que afinal os crimes prescrevem, em que casos isso acontece e se os acusados ficam mesmo sem punição, para você nunca mais ficar voando quando lê uma notícia sobre esse assunto. Mas antes, já segue a gente aqui no canal do G1, ativa o sininho para saber quando tem vídeo novo e se gostar desse vídeo, compartilha com os amigos. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas o tempo é um elemento fundamental para a justiça. Não só porque é por meio dele que se define como alguém vai pagar por um crime, o tempo de reclusão, mas também porque ele faz com que surjam direitos, por exemplo, quando alguém ganha direito a uma propriedade porque já está lá há muito tempo, o famoso uso capião, e também faz com que direitos sejam perdidos. Esse é o caso da prescrição penal, um mecanismo que não existe só no Brasil, acontece em países nos 4 cantos do mundo, e é quando o Estado perde o direito de punir alguém. A prescrição também acontece em outros âmbitos da justiça que não tem a ver necessariamente com crimes. No direito civil, uma dívida, por exemplo, pode prescrever se não for cobrada pela pessoa ou pela empresa que emprestou o dinheiro por meio de ação judicial dentro do tempo que é estipulado por lei. Nesse caso, fica bem claro que esse mecanismo existe para proteger o cidadão, né? Quando tem um crime envolvido, muita gente fica revoltada, mas acredite, o objetivo é o mesmo. A Helena Lobo, professora de Direito Penal da USP, Universidade de São Paulo, vai explicar melhor do que eu. Quando o tempo passa, fica cada vez mais difícil de conseguir prova boa, prova contundente, prova forte sobre determinados acontecimentos. Então, por exemplo, as testemunhas, elas começam a se esquecer, muitas vezes elas podem confundir uma vivência com vivências posteriores. Então, quanto mais o tempo passa, pior vai ficar o depoimento de uma testemunha. Várias provas técnicas, né? Por exemplo, um exame num cadáver, conforme o corpo vai se decompondo, fica muito mais difícil de conseguir realizar esse exame e ter respostas mais específicas, mais detalhadas. Então, a prova, ela de uma certa forma fica muito prejudicada com o passar do tempo. Um outro motivo importante é que é preciso haver uma certa proximidade entre a prática do crime e a punição. Em primeiro lugar, porque se tiver uma diferença muito grande, um decurso de tempo muito grande entre a prática do crime e a punição, a própria sociedade já esqueceu sobre aquele crime, né? Com o decurso do tempo, existe um esquecimento normal, uma diminuição do alarme social sobre aquela questão. E a pessoa que é punida, ela já mudou a vida dela, ela muitas vezes não tem mais qualquer envolvimento com nenhuma questão criminal. E um outro aspecto importante é que o Estado, ele não pode ficar com um prazo indefinido para agir
processar e punir ou absolver, enfim, a pessoa. Bom, o cálculo do prazo para que um crime prescreva depende de alguns fatores. A gravidade desse crime, qual a pena prevista para ele, se já aconteceu algum julgamento e se aconteceu, em que fase ele está, e até a idade da pessoa interfere nesse cálculo. Se a pessoa acusada tem mais de 70 anos, o prazo de prescrição cai para metade. Depois você pode pesquisar aí os números certinhos, mas para a gente não se alongar tanto nisso, basta dizer que os crimes podem prescrever entre 3 e 20 anos depois de cometidos. Um outro exemplo que ficou famoso aqui no Brasil é o de Margarida Bonetti, a herdeira de uma família rica que é acusada de agredir e manter uma funcionária trabalhando em condição análoga à escravidão por 20 anos nos Estados Unidos. Esse caso repercutiu na internet depois que virou tema de um podcast lançado pelo jornal Folha de São Paulo, chamado A Mulher da Casa Abandonada. Esse nome é por causa das condições do casarão onde essa mulher vive, que chama atenção por ficar num dos bairros mais ricos de São Paulo. O crime dessa história foi denunciado à polícia lá dos Estados Unidos no ano 2000. O marido de Margarida, René Bonetti, foi condenado e cumpriu pena preso. Já a própria Margarida voltou para o Brasil e chegou a ser procurada pelo FBI, a Polícia Federal Americana. Pela lei, ela nunca pôde ser extraditada para os Estados Unidos. E hoje ela também não poderia ser denunciada e julgada pela justiça aqui do Brasil, porque esse crime aconteceu há mais de 20 anos, o prazo máximo de prescrição. Ou seja, o crime prescreveu. Professora, tem alguma coisa que pode ser feita depois que um crime prescreve? Após a ocorrência da prescrição, as autoridades estatais não podem mais tomar nenhuma medida de investigação, processamento ou punição com relação ao crime prescrito. Então, a prescrição, de fato, ela coloca um ponto final na questão, ainda que sem uma resolução em termos de absolvição ou de condenação, e não é mais possível discutir aquela questão no âmbito criminal. Agora você deve estar aí se perguntando, né? Mas será que todo crime mesmo prescreve? A resposta é não. Alguns crimes não prescrevem. Isso está previsto na Constituição, o documento que rege as leis brasileiras. Por exemplo, as ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Outro crime que é considerado imprescritível é o de racismo, que são ofensas ou ações de discriminação direcionadas a todo um grupo de pessoas de uma raça específica. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o crime de injúria racial, quando a discriminação é contra só uma pessoa específica, é equiparável ao crime de racismo. Por isso, ele se tornou também um dos crimes que não prescrevem, ou seja, ele pode ser denunciado e julgado, não importa há quanto tempo tenha acontecido. Além disso, no âmbito do direito internacional, existem vários crimes considerados imprescritíveis. Então, o genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra no âmbito do Tribunal Penal Internacional são imprescritíveis, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos considera que graves violações a direitos humanos também são imprescritíveis. Agora que você já está sabendo mais sobre esse assunto, me conta aí, o que você acha das regras de prescrição penal aqui no Brasil? Deixa sua opinião aí nos comentários. Se você achou esse vídeo interessante, compartilha com alguém que você conhece, deixa seu like e já aproveita e segue a gente aqui no canal do G1 para nunca mais ficar sem entender nenhuma notícia. Beijo, até a próxima.